Hoje você vai aprender os principais alimentos fontes de proteína e como utilizar essas proteínas para ganhar mais massa muscular. Então eu peço para você, deixa o like e logicamente se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos começar aqui, gente. Vamos falar de proteína, tá? Para que servem as proteínas? As proteínas são blocos construtores da tua massa muscular. Quer dizer, que uma pessoa que quer ganhar mais músculo, ela precisa consumir mais proteína? Sim, tá? Significa que quanto mais melhor? Aí não. Por quê? Porque se você consumir mais proteína do que você vai utilizar para construção muscular, essa proteína vai ser utilizada como fonte de energia, tá, gente? E quanto de proteína, mais ou menos, uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular precisa? Cara, a população geral, quando a gente pega as organizações de saúde, a população geral diz que 0,8 gramas por quilo de proteína é o suficiente. Para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, isso daqui é o suficiente, Gabriel? Não. Para a população geral, pode até ser uma boa meta, né? Dependendo do caso, pode até ser maior, principalmente população idosa. A gente aumenta isso daí, mesmo que não seja uma pessoa que faça atividade física. Mas quando a gente está falando de construção de músculo, é algo entre 1,6 e 2,2 gramas por quilograma de peso corporal. Gabriel, me deu uma média aí. Vamos dar uma média. Vamos lá. A média de 2 gramas por quilograma, tá? Significa dizer que uma pessoa de 100 quilos vai precisar, por exemplo, de quanto de proteína? Vamos lá? Cadê a matemática, meu amigo? 200 gramas de proteína. Gabriel, então é 200 gramas de frango? Não! É 200 gramas de proteína, gente. A gente vai pegar e vai somar as proteínas que tem em cada porção de alimento que a gente vai consumir. E aí, no final das contas, a gente vai ver se vai bater essa quantidade. Então, a gente tem que bater essa quantidade colocando a soma de todas as fontes. Gabriel, eu vou colocar só proteínas animais, por exemplo, fontes muito claras de proteína como frango? Não, você vai colocar tudo. Tem proteína no arroz, tem proteína no feijão, tem proteína em vários alimentos. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a soma e tentar bater essa meta proteica. Mas, Gabriel, eu ouvi falar que proteína animal é superior. Cara, o que acontece? As proteínas, elas são construídas por blocos construtores, né? São os aminoácidos, tá? Dentre os aminoácidos, nós temos os que são essenciais e a gente tem os não essenciais, tá? O que é que significa dizer isso daqui? Os aminoácidos essenciais você precisa consumir através da alimentação, porque você não tem outra fonte de conseguir fora o alimento, tá? Então você precisa consumir. Os aminoácidos não essenciais, eles podem vir da derivação, por exemplo, de outros aminoácidos. Então, não necessariamente você precisa consumi-los para conseguir que eles exerçam sua função. Porque você pode transformar um essencial em um não essencial. Mas o não essencial, ele vai virar o essencial, tá? Então, o essencial, ele acaba sendo o quê? O principal, que a gente vai precisar consumir necessariamente por meio da alimentação, tá? E aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe que, de forma geral, os alimentos fontes de proteína animal, né, são os que têm maior quantidade de aminoácidos essenciais, né? E não só a questão de quantidade pura, mas a gente tem que ver a distribuição desses aminoácidos. Por exemplo, você tem uma proteína, né, uma fonte de proteína, que tem um dos aminoácidos essenciais faltando, por mais que eu tenha muitos dos outros, do que adianta você ter um faltando, né? Então, assim, é como se eu tivesse um quebra-cabeça e eu tivesse uma peça que está faltando. No final das contas, eu não vou construir o quebra-cabeça também. E é por isso que as fontes de proteína vegetais, de forma geral, são vistas como fontes inferiores. Mas a verdade é o seguinte, gente, se a gente tem um indivíduo que não come fontes de proteína animal, ele pode ter boa hipertrofia muscular? Pode, né? Ele ou ela pode ter boa hipertrofia muscular. Só que aí a gente vai ter que ter mais cuidado. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma combinação entre as fontes de proteína vegetal. Ou seja, a gente vai pegar o que está faltando em um, combinar com o que está faltando em outro, e vai misturar e fazer uma combinação de forma que, nessa combinação, no final das contas, se sai ali uma proteína de alta qualidade. Então, na combinação, a gente vai somar o que está faltando em um com o que está faltando no outro, e no final a gente vai fazer um negócio completo. Já quando a gente está falando de fontes propriamente animais, como já são de forma geral completos, né, a gente não tem essa preocupação a mais. Então, por isso que um indivíduo que vai fazer uma dieta e não come fontes de proteína animal de jeito nenhum, né? Não tô falando aquele indivíduo, por exemplo, que só não come carne, né? Que é mais fácil, que tem ovo, leite, né? Mas o cara que não come nada de forma animal, ele vai ter mais dificuldade, mas ele consegue sim ter boa hipertrofia, tá? Então a gente vai fazer agora um apanhado das principais fontes de proteína. Como eu falei para você, a gente tem a distinção das vegetais, né, e as animais. Das animais, Gabriel, o que é que você pode me falar? Cara, a gente tem aqui uma fonte muito comum, que são os laticínios, né? Dentre os laticínios, nós temos o quê? Os queijos, principalmente queijo,
a gente tem aqui o leite e a gente tem aqui, né, o iogurte. O que é que você acha que necessariamente tem que estar na dieta? Cara, o que eu acho que muito interessante estar na dieta é aqui, ó, o iogurte. Por quê? Porque o iogurte tem probióticos, né? E os probióticos, os iogurtes naturais, né, gente? Vamos procurar os iogurtes naturais que tem ali, que seria basicamente, né, uma fonte bacana. Porque aquele iogurte cheio de gordura e associado com um bocado de coisa aí não vale a pena, né? Aqueles iogurtes super modificados. Mas os iogurtes naturais, eles vão ser basicamente ali, fonte de proteína, carboidrato, dependendo se ele é desnatado ou não, de gordura, e os probióticos. Então, assim, é interessante ter iogurte na alimentação? É interessante, tá? Fora que, assim, são fontes de cálcio, né? Os laticínios são fontes de cálcio. E a proteína que a gente tem aqui vai ser principalmente a caseína. A gente também tem o famoso whey protein, a proteína do soro do leite, mas é uma quantidade menor. É principalmente a caseína, que é uma proteína de liberação mais lenta, né? Onde a gente vai ter uma possibilidade de uma digestão mais dificultada, o que tem algum benefício. Por exemplo, se a pessoa vai comer e não vai passar tanto tempo, não precisa de uma absorção tão rápida, vamos dizer assim. A absorção é mais lenta em momentos, por exemplo, no meio do dia, que a gente não precisa de uma absorção rápida de proteína, é uma excelente fonte proteica. Por exemplo, à noite também é uma excelente fonte proteica. E quando a gente está falando de laticínios, né, a gente vai ter proteína, mas a gente vai ter também carboidrato, onde o carboidrato ali a gente tem, por exemplo, a lactose. E a lactose a gente sabe que muitas pessoas têm intolerância. Então, dependendo do caso, dentro dos laticínios, a gente pode procurar aqueles que são enriquecidos com a enzima lactase, né? Ou seja, a lactose já vai estar quebrada ali e o indivíduo vai estar conseguindo, mesmo que tenha intolerância à lactose, consumir, tá? Beleza, então assim, a gente tem principalmente o iogurte, o leite, né? É um bom alimento, gente. Muita gente diz que o leite é inflamatório. Cara, se a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância ao leite, não tem essa necessidade de ficar tirando o leite da dieta, tá? É muito mais o conhecimento totalmente fora do contexto científico, esse negócio de dizer que leite é inflamatório. Enfim, né? E queijo, né? Queijo a gente tem vários tipos de queijo, né? A gente tem vários tipos de queijo. Então tem que ver os queijos que são mais magros. Se for botar um cheddar aí, não vai funcionar muito bem pra dieta, nem como fonte proteica, nem como fonte de nada, né? Então a gente tem o queijo. Assim, de forma geral, o que eu acho muito interessante de colocar necessariamente, basicamente em todas as dietas, é o iogurte, né? Principalmente o iogurte natural, tá? E aí dentro dos naturais a gente tem os desnatados. E dentro dos desnatados, né? A gente tem os que tem um gosto melhor, os um gosto maior. Aí você vê também a questão do adoçante, né? Que bota se tá adoçado, se não tá. Às vezes você pode comprar um que não tá adoçado e fazer uma mistura com alguma fruta e realmente dá muito certo, gente, dá muito certo. Sinceramente, eu gosto bastante de queijo. Queijo não, de iogurte, bicho. Eu gosto de queijo também, tá? Mas geralmente eu coloco, por exemplo, no meu dia e eu instruo muito meus pacientes a utilizarem sempre iogurte, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. O que mais? A gente tem as carnes, né? A gente tem as carnes. Dentro das carnes a gente tem o quê? A gente tem a carne bovina ali, tradicional, né? Aí a gente procura os cortes mais magros, né? Aí a gente tem o frango, né? O famoso peito de frango, né? Que o maromba adora consumir, e é o que basicamente a gente acaba consumindo. No passado, cara, quando eu comecei dentro desse universo, era um negócio que era muito mais acessível, né? Era baratinho o peito de frango. Hoje em dia tá caro pra caramba, né? Proporcionalmente. Mas mesmo assim ainda é mais barato do que o peixe e a carne. E dentro do peixe, gente, a gente às vezes pensa, ah, não, carnes, eu vou optar pelas carnes magras, né? Sim, por quê? Porque as carnes gordas têm muita gordura saturada, que é. Não precisa nem falar, né? Que é péssimo aí pra tua saúde cardiovascular. Esse negócio de dieta da carne, dieta carnívora, isso é sinceramente, um negócio sem evidência científica nenhuma. Não tem respaldo clínico. Assim, ah, quer fazer? Faça. Mas assim, não indico e não acho interessante. Agora, não precisa também tirar a carne do teu dia totalmente. Optar por cortes mais magros, de forma geral, né? É algo razoável. E dentro dos peixes, diferente das carnes, a gente opta às vezes pelos peixes mais gordurosos em alguns pontos, por exemplo, o salmão, né? Por quê? Porque dentro dos peixes, como o salmão, né, até a própria sardinha, a gente tem o quê? Tem uma gordura poliinsaturada, né? A gente tem o ômega 3, né? Então a gente tem boas fontes de ômega 3, a gente pode também suplementar, mas assim, é interessante que a pessoa coloque ali pelo menos umas 2, 3 vezes na semana um peixe ali mais gorduroso, que é interessante para a saúde e longevidade dela também, né? Mas pensando só em fonte de proteína, tanto a carne quanto o frango, quanto o peixe são boas fontes de proteína, tá? Aí você vai ter que ver também a palatabilidade. E o respaldo financeiro, né? Por exemplo, eu gosto muito de peixe, mas a gente sabe que peixe, às vezes, não dá para comer salmão sempre, né? Então, às vezes você bota também um frango, coisa assim para complementar, e carne não é uma coisa que eu sou muito fã, e assim, eu, não- eu só como carne, por exemplo, em momentos muito excepcionais ou, assim, refeições mais fora do dia a dia, tipo, sei lá, um sanduíche de carne
desfiada, sei lá, uma coisa assim, né? O que mais? A gente tem o ovo, né, gente? Aí o ovo já foi um alimento que foi muito mal visto, né? Porque no ovo a gente tem a clara e a gente tem a gema, né? Na clara a gente tem basicamente o quê? Proteína, né? É a famosa albumina. Gabriel, eu consigo albumina através da suplementação? Consegue, mas você pode consumir também clara de ovo, né? Agora, Gabriel, eu tenho que consumir ovo, tenho que tirar a gema? Cara, não necessariamente, né? O problema da gema é que a gema tem proteína também, tá, gente? Quando a gente tá falando de ovo, é claro que depende do tamanho do ovo, mas, por exemplo, vamos dizer que geralmente a clara tem 4 gramas de proteína e a gema tem 2,5, né? Dependendo do tamanho do ovo, né? Não é um negócio assim. A gente tem 4, 5, 6,5 de proteína. Então, uma parte da proteína do ovo vem da gema também. Só que o problema, a gema também tem gordura, né? E aí a gente tem que ver a quantidade de gordura que o indivíduo precisa consumir no dia, porque senão, né, imagina aí, se ele vai consumir 10 ovos, né, ele vai consumir uma quantidade até razoável de proteína, mas ele vai torar o pau na gordura, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então se a gente até colocar principalmente gorduras de fontes vegetais, né, principalmente aquelas gorduras mono e poliinsaturadas, a gente tem que ter cuidado. Não que a gema do ovo seja uma gordura que tenha que ser tirada necessariamente, nem gosto de aumentar colesterol, não tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. É mais em relação à quantidade total, né? E a dieta. Então, tem que ver, né? Não necessariamente precisa tirar a clara e só usar a clara, dá pra usar a gema. E assim, gente, ovo é um negócio muito prático. Esse negócio de ficar pegando ovo, né? E comendo puro, assim, se a pessoa não gosta, como forçação. Eu acho muito sem futuro, sinceramente. Porque o ovo dá pra fazer omelete. Omelete fica gostoso, cara. Dá pra você pegar o omelete, botar dentro ali queijo, dá pra botar um tempero bacana, fica até gostoso, cara. Assim, é uma alimentação bacana. Dá pra fazer crepioca, ou seja, botar goma de tapioca, né, pra aumentar a questão dos carboidratos e fica um negócio gostosão ali. Aí dá pra botar também, pegar e botar no lugar da goma, botar uma aveia, né, que aumenta aí a quantidade de fibra, não é um carboidrato de tão rápida absorção e tem bom respaldo, tem até uma quantidade de proteína ali no meio, então dá pra fazer, cara. Assim, usar o ovo também como uma obrigação, como se fosse um negócio do maromba, eu acho sem futuro, sinceramente. Não precisa colocar ovo necessariamente da dieta, mas se você for colocar, é interessante colocar de um jeito que fique gostoso, né? Que dê pra aderir ao plano. Mas esse negócio de ficar, mas não sei quem consome 40 ovos por dia, não tem necessidade. Isso daí é totalmente sem, sem respaldo científico. Não que seja errado, né? Mas não tem necessidade, tá? Que mais? Que mais? Aí a gente tem as fontes vegetais, né? Nas fontes vegetais, gente, a gente tem uma diversidade, como eu falei. A gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa fazer uma combinação delas para conseguir proteínas de alta qualidade. Então, assim, quando você for comer, você também vai computar as fontes vegetais, mas se você já consome fontes animais, provavelmente você não vai ter muito necessidade de ficar com essa preocupação da fonte vegetal. Será que eu tô comendo? Não, se você já come fontes animais, provavelmente já tá batendo a quantidade de aminoácidos essenciais. Somente se você bota essa meta de 2 gramas por quilo. Agora, se você só come as vegetais, aí talvez você tenha mais dificuldade, né? Eu posso até fazer algum vídeo falando sobre combinação de fontes vegetais, né? E se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Inclusive, gente, muita gente opta pela suplementação no lugar da alimentação, justamente porque não consegue bater essas fontes proteicas. Mas assim, gente, a gente tem uma diversidade de possibilidades. E não é um negócio tão difícil assim, tá? Não é tão difícil assim. Agora, quero colocar suplementação. Dá pra colocar? Dá pra colocar, né? Uma suplementação whey protein. Inclusive, cara, eu tenho um curso, o Mapa da Suplementação Inteligente, vou deixar até o link aqui na descrição, curso e e-book, né? Pra ensinar a escolher, a utilizar os melhores suplementos. Mas eu digo pra você, cara, nessa parte de suplementação, na questão de proteína, se você bate através da alimentação, é algo razoável pra você, excelente, não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Agora, assim, por exemplo, a gente sabe que o whey dá um gostinho a mais, é um negócio doce, é um negócio que às vezes dá pra levar pro trabalho, é mais fácil do que levar ovo, do que levar carne, tá? Beleza, né? Eu gosto também de usar pra esse ponto, por exemplo, não preciso fazer isso, mas eu gosto de colocar o whey pra deixar meu dia, minha rotina mais fácil, né? Pra mim funciona, pra muitos pacientes também, mas não é um negócio que eu vejo como obrigatoriedade, não, tá? Quem disser que é obrigatório tá enganando você. Então, assim, em relação a vegetais, gente, o que é que a gente tem? Gente, a gente tem as leguminosas, né, de forma geral. Dentre as leguminosas, a gente tem o feijão. Gabriel, feijão é fonte de proteína? É, também tem carboidrato, tem também fibra, né? Então, por exemplo, a pessoa tá querendo emagrecer, tá querendo aumentar a quantidade de proteína, às vezes diminuir um pouquinho o arroz, aumentar o feijão, é uma coisa bem razoável. E pro brasileiro médio é uma coisa possível, né? Porque, por exemplo,
lentilha, grão de bico e ervilha é um negócio que às vezes é fora do que o brasileiro médio faz. Mas, por exemplo, eu quero uma fonte de vegetal que o brasileiro utiliza no dia a dia. Feijão, né? Feijão. Feijão é uma boa fonte. Não é uma fonte primária ali super grande de proteína, mas tem alguma proteína, tá? Dá pra colocar, né? A gente também tem uma fonte que até dentro das vegetais é uma fonte boa de proteína, é a soja e seus derivados, né? Aí tem aí leite de soja, tofu, né? Enfim, tem um bocado de coisa, mas a soja é uma boa fonte de proteína, não aumenta a aromatização, nada disso assim, pra acontecer um negócio nesse sentido, tinha que ser um negócio muito absurdo, porque a gente tem muito mais extrapolação de mecanicista do que realmente coisas que realmente vai dar desfecho. Então, para uma pessoa que está precisando de proteína na dieta, colocar soja ali não vai fazer nenhum mal, não, tá? A gente tem vários estudos respaldando isso daí. Aí a gente também tem quinoa, né? Quinoa às vezes também não é um negócio que muita gente gosta, eu particularmente acho legal, né? Não tem gosto de nada, mas é um negócio legal de morder. Mas às vezes é difícil da pessoa colocar, é difícil às vezes de fazer, então enfim. Aveia já é mais tranquilo de fazer, né? Porque já vem pronto. E você coloca e faz várias misturas. Dá pra misturar no iogurte, dá pra misturar, como eu falei, no ovo, dá pra fazer mingau de aveia. Bacana. Aveia é algo que eu acho que dá pra colocar. Então, das vegetais. Pra uma pessoa que não é vegetariana, por exemplo, dá pra colocar bem feijão, dá pra botar bem aveia, né? E a gente também tem as nozes e sementes, que tem alguma quantidade de proteína, embora a principal fonte ali seja de gordura, né? Tá vendo? Castanha, amêndoa, noz, semente de abóbora, tem alguma coisa de proteína, mas a principal ali vai ser a questão da gordura, né? Agora, se você tá com uma dieta totalmente colocando todo um contexto, tem quantidade de proteína ali, você vai ter que computar e vai contar para os 2 gramas por quilo que você precisa, tá? Então, assim, são excelentes ferramentas. Agora, Gabriel, eu não consegui bater minha meta proteica através da alimentação. O que é que eu posso fazer? Cara, existe a possibilidade de usar o whey protein, né? Uma fonte de proteína que é boa, né? É uma proteína do soro do leite e que dá pra colocar. Gabriel, eu queria saber mais sobre o whey protein. O que é que você pode me dizer? Cara, tem um vídeo completo aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.